Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é Clara Becker, eu sou cofundadora do Redes Cordiais. Tá todo mundo aqui? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Ah, beleza, tô vendo que tem o pessoal entrando. Ótimo. Vocês podem mandar um joinha, todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo? Show! Como eu estava dizendo, aqui quem é Clara Becker, sou cofundadora do Redes Cordiais. Essa semana o Redes Cordiais está fazendo um takeover aqui do Insta da Lupa para a nossa maratona de lives. Eu não sei quem estava aqui ontem. A gente entrevistou a Alana Rizzo, também cofundadora do Redes Cordiais, entrevistou a Patrícia Campos Melo, jornalista. A nossa ideia é entrevistar pessoas de diferentes... Cada dia da semana a gente vai entrevistar uma pessoa de uma diferente área aí de conhecimento da sociedade para a gente refletir sobre os impactos da desinformação na sociedade. Ontem foi super bacana, tá salvo aqui no Insta, no IGTV, para quem perdeu. Oi, oi! A imprensa não só está aí na linha de frente, como a Lupa, desmentindo esses boatos, mostrando, investigando o que está por trás dessas fake news todas, como também está sendo alvo de muitos ataques, então foi super bacana. Hoje a gente vai entrevistar, eu vou falar com o Rodrigo França, que é ator, dramaturgo, professor, nossa, ele é muitas coisas, estou esquecendo coisas, filósofo, e a gente vai falar um pouco como a desinformação, ela contribui, ela reforça preconceitos, ela alimenta esse racismo estrutural. Vou só esperar. Rodrigo, quando você entrar, por favor, só fazer aquele pedido aqui para eu aceitar você na live. Rodrigo ainda não chegou, eu acho. Alguém viu o Rodrigo por aí? Ah lá ele. Rodrigo, pode pedir aqui para... Show! Estamos aguardando, gente, aqui o Rodrigo França entrar. Está conectando. Ei, Rodrigo, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, obrigado aí por aceitar esse convite, né? Ajudar a gente a pensar mais profundamente como essa desinformação e fake news podem impactar a nossa sociedade também sobre essa sua perspectiva, né? Eu fiz aí uma longa lista de apresentação, não sei se você pegou, não sei se eu Peguei. esqueci alguma coisa. Não, tá tudo bem. Tem uma boa tarde a todos e todas e todes. Tem uma função social, um status social que eu amo, que é ser professor. Então, ótimo. Espero que a gente possa aproveitar dessa sua didática aqui hoje, porque Obrigado. acho que o assunto nem sempre é óbvio, né? Acho que eu queria começar falando, Rodrigo, do seu livro. Para quem não sabe, o Rodrigo está lançando um livro que se chama Confinamentos e Afins, o Olhar Negro, deixa eu ler aqui, Um olhar de um homem o negro, olhar, isso, sobre um olhar resistência de um e homem negro representatividade. sobre... Isso. É imenso, né? Eu falei para minha editora, parece até enredo de escola de samba. Mas ele resume muita coisa, né? Ele resume o que é o livro. Então tinha que ser. Sim, e o livro ele traz muitas reflexões, recomendo demais a leitura, acho que a gente vai poder falar sobre algumas coisas aqui hoje. Obviamente, se estiver rolando muito spoiler, você me Não, interrompe e fala, galera, vamos comprar o livro, já está em pré-venda, né? E ali no livro, Rodrigo, você fala muito da sua experiência lá na casa, no Big Brother, que você participou, né? E no fundo, fica bastante claro ali nas suas observações que o tipo de preconceito, de racismo que você sofreu lá não é muito diferente do que a gente vê na sociedade, no dia a dia, né? A casa é quase como um microcosmo ali do que seria o racismo estrutural que a gente vive hoje.
E aí a minha pergunta é a seguinte: na internet, você acha que nas redes sociais, o racismo que a gente vê nas redes sociais é um reflexo da sociedade, desse racismo estrutural que você coloca, ou o fato das pessoas se esconderem atrás de um anonimato acaba agravando a situação? Então, quando a gente pensa nesse racismo estrutural, o Henrique Vieira, que é filósofo também, ele resume brilhantemente. Quando a gente fala dessa estrutura, a gente não fala de uma pilastra que eu encosto ou não. A gente está falando de um chão que todo mundo pisa. Eu, você. E o que a gente faz com isso que é o que é importante? Mesmo eu sendo negro, eu não posso ser racista, mas eu posso reproduzir o racismo com outras pessoas negras, né? Que é um valor hegemônico. E todas as mazelas que a gente vai encontrar na sociedade, a gente vai encontrar em todas as instituições sociais, inclusive dentro de um reality show, dentro da família, dentro de uma configuração religiosa, dentro da arte, por mais que ela seja subversiva, progressista, ela faz parte da sociedade. E a internet também. A grande diferença é que existe uma característica do racismo no Brasil, que o racismo no Brasil ele é velado. A gente passou a enxergar mais porque ele passou a ser filmado, é uma diferença. Mas o racista no Brasil, ele não, ele tem a perversidade, muitas vezes ele comete o racismo sem saber e outras vezes sabendo. Ele é perverso, mas ele não gosta de ser taxado como racista. Então ele vai fazer escondido, que é diferente de alguns outros países que as pessoas olham para a tua cara e falam: eu não gosto de preto simplesmente. Aqui existe todo um mito da democracia racial que faz com que o racista ele finja não ser racista, e a internet, por ser algo muito novo, né? A gente pensando em tempo, espaço histórico, é algo muito novo. As pessoas acreditam que elas estão escondidas e não existe um processo legal dentro desse universo virtual. Mas é o mesmo racismo que a gente encontra aqui, tão perverso quanto. A grande diferença é que deixa de ser velado, entre aspas, porque a pessoa acha que está protegida a partir de um ID falso, mas ela vai reproduzir a perversidade, a violência que a gente vai encontrar na vida real. Uhum. E outra pergunta, é um chavão aí dizer que o advento da internet democratiza o acesso à informação, não só o acesso, mas também como a produção da informação, né? E virtualmente, hoje, qualquer um pode viralizar um post ou um tweet. E aí eu queria saber se você acha que existe uma igualdade de oportunidade nas redes sociais, em termos de raça. Você acha que um negro e um branco têm as mesmas chances de viralizar um tweet ou um post? Ou a gente também tem desigualdades por trás dessa suposta plataforma super democrática? Ainda não é democrática porque a internet não chega para todos os lares e quando chega, não chega com a mesma qualidade que outros lares. Ainda é muito desigual. E quando a gente vai pensar numa relação de algoritmo, né, algumas informações, por exemplo, nós que trabalhamos com militância ou ativismo na rede social, a gente sofre muito. Porque se a gente coloca a palavra racismo, entende-se que a gente está propagando ódio. Então não faz com que chegue para maior número de pessoas. Eu antes da quarentena, eu tinha um espetáculo chamado Inimigo Oculto, que era um espetáculo que falava sobre violência doméstica. Esse era o enredo. Não chegava para ninguém, porque entendia-se que a gente estava propagando a violência. Só que existe algo que é uma interrogação, o porquê postagens que são violentas, que são racistas, não são excluídas, embora sejam denunciadas. Então, eu acho que a gente pode caminhar por uma democracia. Existe um valor hegemônico que está na sociedade e que também se desdobra nas redes sociais, porque se você percorrer as redes sociais de pessoas pretas e de pessoas brancas, pouquíssimas pessoas pretas chegaram a 1 milhão. Pouquíssimas. Raro, assim, nesse país, que nós somos 56% da população brasileira, eu não consigo contar 10 pessoas.
e estou falando pessoas com conteúdo, né? Eu estou fugindo dessa relação, mesmo pensando numa cantora, num cantor de alto sucesso, comparando ao artista branco ainda é muito menor. Mas pessoas que conseguem difundir ideias não têm um alcance imenso, não tem mesmo. Por exemplo, eu participei de um reality, eu sou o que tem menos seguidores. E por Uhum. conta de um discurso, pensando na sociedade, discutindo racismo e outros assuntos, eu perco seguidores, porque muita gente, não vou generalizar, mas muita gente não quer discutir sociedade, porque discutir sociedade significa discutir a si. Uhum. Outra coisa assim, que eu queria te perguntar é o Redes Cordiais fez um levantamento envolvendo fake news envolvendo mortes de jovens negros e periféricos que foram ali assassinados por uma questão de violência policial, e a gente conseguiu identificar uma estratégia muito clara de desinformação. Vou usar aqui o exemplo, talvez acho que o mais recente foi no Rio de Janeiro. O menino João Pedro estava em casa, teve uma operação policial, ele foi morto dentro de casa. A família não teve nem o tempo de fazer o luto e já teve que sair em defesa da memória, porque, ao mesmo tempo, começaram a circular nas redes sociais imagens criminalizando o menino, né? Como e isso são vários casos. Ou eles pegam fotos de pessoas parecidas e dizem que é e não é a pessoa, ou manipulam as fotos e botam ali armas ou drogas, e criminalizando. Então a estratégia é essa: você pega em alguns casos, crianças inocentes que foram mortas por violência policial e criminalizam para esvaziar, né, diminuir a comoção e quase que justificar essa violência policial. Aconteceu com a Marielle também, que não foi, nesse caso não foi violência policial, mas em seguida do assassinato dela, começaram a rolar muitas notícias falsas, ligando ela ao Marcinho PP, ao tráfico. E aí eu queria que você, enfim, como você observa, como você explica essa estratégia, como essas construções são perigosas, assim, essas narrativas são perigosas para a sociedade? Existe um documentário que eu acho que seria o dever de casa de todo cidadão e cidadã, chamado Auto de Resistência. E eu assisti esse documentário e me deu um soco no estômago, que fala basicamente sobre esse instrumento que o Estado tem de provar que houve a necessidade de matar por conta de salvar a vida desse policial militar ou policial civil, etc. E muitas vezes, sem generalizar, muitas vezes esse auto de resistência é forjado. E aí uma mãe, ela, nossa, eu não vou saber reproduzir, mas a ideia eu vou falar. Uma mãe, ela falou assim, que perdeu o filho por esse confronto do Estado, né, numa suposta guerra contra as drogas. Ela conseguiu provar que o filho era inocente, o filho morto, assassinado, e ela fala, nós perdemos nossos filhos duas vezes, quando ele morre e quando no dia seguinte a imprensa ou a internet noticiam que os nossos filhos eram criminosos. Isso é uma prática. Isso é uma prática, primeiro assim, tem uma relação racista nisso, né? Não existe uma comoção, existe uma comoção seletiva no Brasil em relação a assassinatos. Se morre uma pessoa branca assassinada, a gente tem diversos exemplos aí, tem uma comoção diferente de uma comoção de crianças, se não são pessoas organizadas, se não é militância, ou pessoas que não são da militância e têm uma consciência, esses casos são esvaziados. A gente precisa estar em cima do caso do João Pedro e de outras crianças. E ainda existe uma cultura no Brasil de responsabilizar a vítima. Então, foi estuprada porque estava vestida roupa X, porque estava em tal hora, devia estar com os pais, devia estar com a escola, e etc. Isso tudo é muito infundado, porque muitas pessoas morrem, muitas crianças morrem dentro da escola.
Essa fake news, ela existe antes da internet, infelizmente. Porque essa fake news, por mais que ela não fosse propagada na internet, porque não tinha, ou não tivesse na televisão, ela está no senso comum brasileiro, que vai identificar essa pessoa preta como uma pessoa criminosa, a partir dos arquétipos construídos. Né? Então, é por isso que a gente precisa muito falar sobre narrativas, por isso que a gente precisa falar muito sobre construção social, onde nós encontramos a população preta, principalmente no campo midiático, nos jornais, nos telejornais, que vão discutir a questão de criminalidade. A gente não vai encontrar a população negra exemplificando coisas boas. Então, automaticamente, isso eu não estou justificando, eu estou exemplificando de onde vem essa ideia. Automaticamente, quem cria essas fake news tem a intenção de simplesmente esvaziar o caso e comprovar que essa pessoa preta, normalmente, que morreu, ela é do crime. Enfim, e como a gente sabe, a desinformação ela reforça aí Com preconceitos, certeza. né? Nós somos quem somos, não é a tecnologia que muda isso. Você acha que esses A gente casos. precisa, desculpa só te cortar, a gente precisa do Estado. A gente precisa do Estado que puna essas pessoas e exemplifique que um crime virtual é crime. E isso é o mais importante. E é muito perverso, né? Porque a pessoa não pode nem se defender, então tem essa morte física e depois a morte virtual, e a gente acaba com direito à memória, à história dela, né? Porque a gente sabe também que os desmentidos nunca percorrem todo o caminho de volta que o boato tomou, né, inicialmente. E, infelizmente, a gente viu recentemente, interfere até no processo de justiça na hora do julgamento. Essa construção toda vai interferir numa justiça que deveria ser imparcial e não é. Vai também a partir dessas construções sociais. Você acha que esses casos, de alguma forma, dialogam? No seu livro você tem uma frase ali que me chamou a atenção, que você fala: o negro ele não tem segunda chance, né? A condenação dele é irreversível. E aí você cita os casos do Simonal e do goleiro da Copa de 50, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, péssima, meu conhecimento enciclopédico de futebol. Deixa que o pessoal compre o livro. Enfim, você acha né, que dialoga tem alguma analogia com esses casos de você ser condenado ali e não conseguir se defender dessa condenação que está já carregada de um preconceito muito grande? Está muito correlacionado. A gente precisa rever alguns valores sociais, né? Quando a gente fala que o negro não tem a segunda chance, ele vem através dessa desumanização que nós temos que ser 10 vezes melhores. Porque a gente sabe, se a gente errar, a gente não vai ter uma próxima vez. Vem tudo num pacote. Quando a gente estava conversando no telefone, e aí você falou assim, esse racismo estrutural ele perpassa em boa parte das nossas vidas. E aí eu estava pensando, perpassa em todas as nossas relações sociais. É impossível. Eu estava conversando virtualmente com uma turma de jornalismo, de universitários, né? E aí eu falei, é impossível a gente discutir moda sem fazer um recorte racial, economia sem fazer um recorte racial. Porque o Brasil ele foi construído assim, ele é constituído dessa maneira. A partir da escravidão indígena, que a gente não pode esquecer, e a partir da escravidão africana. Então, esse olhar, primeiro assim, se permite que a gente chegue até um espaço. Ao chegar nesse espaço, a gente não pode errar. E uma das pautas do movimento negro é, inclusive, a desumanização dos nossos corpos. Porque o errar é humano para alguns corpos, para algumas histórias. Para a gente, não. Quando existem pesquisas incríveis do campo da pedagogia aqui da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, que vão falar sobre a primeira infância. A gente sabe que errar é pedagógico.
Mas essa criança negra, eu estou falando pesquisa científica, essa criança negra ela não pode errar, porque ela já, a partir dos 5 anos, ela nem é mais vista como criança. O menino é a sementinha do mal, o pivete, a partir dos 5 anos. Pensa quantos anos tinha o João Pedro, o Miguelzinho. Uhum. Essa menina negra, ela começa a ser hipersexualizada. Isso é um olhar da sociedade brasileira. Enquanto a gente escamotear esse problema, esconder esse problema, a gente não vai conseguir resolver. E é esse olhar que vai fazer com que nós não tenhamos uma segunda chance. Quando se fala da cultura do cancelamento, eu digo, quem é cancelado na história? Essas empresas ou essas pessoas, essas grandes empresas e as pessoas brancas, eu sou contra a cultura do cancelamento, para deixar bem esclarecido. Mas as pessoas que são canceladas, elas são canceladas durante 2 dias, uma semana. Eu faço uma lista, eu passaria talvez o dia inteiro te dando uma lista de pessoas pretas que foram definitivamente canceladas na história e nunca tiveram uma segunda chance. Uhum. Tem uma outra pesquisa também que mostra que no Brasil as mulheres negras são alvo de 81% dos discursos de ódio nas redes sociais, né? Então é gritante o dado, acho que ele fala por si só e fala muito, né? Um número que diz muita coisa. Eu também, você, no seu livro, você também conta, você relembra um episódio, você próprio já foi vítima de notícia falsa, de fake news, né? Tanto você quanto a sua mãe. Então, eu queria que você contasse como foi, relembrasse esse episódio, contasse pra gente como é que foi que viralizou uma notícia falsa contra você. Primeiro, é tão perverso que as pessoas sabem onde atingir. Eu sou uma pessoa, imagina, eu sou professor de ética e direitos, sou professor de direitos humanos, então a pessoa soube me atingir, ela me atingiu numa relação de assédio sexual. E talvez, se eu soubesse que eu passaria por isso, eu não tivesse aceitado o convite de participar do programa. Então, eu estava numa festa e a Rízia, minha irmã, ela vai e briga comigo. A gente tinha uma intimidade, a gente era irmão de bitoca, né? E aí ela, brincando, falou: você não gosta de brincar assim? Que o Rodrigo mete a língua. E aí, isso é um fato. Existe um jogo lá, que é um jogo do anjo. Se você conseguir a prova do anjo, você tem a oportunidade de ver um vídeo da sua família. Imagina você durante semanas, sem nenhuma notícia, e aí aparece a Risa ganhou essa prova, foi ver o vídeo, e não apareceu o pai dela. O que você pensa? A pessoa está te odiando pela sua performance lá dentro, está doente ou morreu. E a Risa chorou durante horas na cama. E aí fizeram uma montagem da Rízia brincando comigo, querendo me beijar, e eu falando, e ela falando, Rodrigo mete a língua, com ela chorando. O meu nome foi para 01, né, da lista do Twitter. Aí uma pessoa salvou, fez a reconstrução do que houve, e aí depois colocaram lá 01, né? Rodrigo, desculpas, o programa teve que mostrar que foi uma mentira, etc. Eu perdi minha bolsa de doutorado, isso me mexe, eu perdi minha bolsa de doutorado, porque tem muitos sites que se apropriaram disso e divulgaram como uma verdade absoluta. E nenhum site que fez isso desmentiu. E na época, se você jogasse meu nome no Google, você veria uma bateria de sites falando sobre essa relação do assédio. E aí eu tinha uma bolsa internacional para fazer meu doutorado e acabei perdendo por conta disso, né? Não falaram que foi por causa disso, a gente sabe, eu sabia que foi por causa disso.
né? Agora eu estou num processo jurídico para poder tirar, o Google tirar. Não é algo fácil, é algo caro, mas eu vou tirar. Então, assim, as pessoas são perversas e sabem onde atingir, né? A minha mãe, uma mulher que é uma idosa, sabe? Ela tinha, na época, 69 anos, falaram para ela, escreveram para ela, a gente está na porta da escola dos seus netos, a gente vai matar esses macaquinhos, sabe? Então, as pessoas sabem que vão atingir pelo termo racista e vão atingir uma senhora que é avó a partir dos seus netos. Então, existe uma perversidade nisso tudo. Minha mãe está tomando remédio por causa que ela desenvolveu uma síndrome do pânico até hoje. A minha bolsa, né? Eu consegui outra bolsa, mas ter que explicar isso tudo é angustiante. Mesmo depois da Rízia ter saído da casa, ter feito um vídeo e explicado, essa história voltou. Ela só não volta mais porque eu ameacei colocar na justiça. Porque as pessoas são perversas, sabe? As pessoas querem atingir ou elas querem te desqualificar em relação ao seu discurso a partir da mentira. Eu não posso ser um homem negro, e isso é muito importante ser dito. Um homem negro no Brasil, né, ele não pode ter dread, que na época eu tinha dread, ele não pode ser um professor, ele não pode ser um intelectual, ele não pode ter uma história importante na arte. O senso comum racista no Brasil, ele quer colocar esse homem negro, e essa última edição mostrou isso a partir do Babu. A gente é um monstro, a gente é o perverso, a gente é o negativo. Olha o olhar dele, está me olhando, olha que pessoa pesada. A gente ainda vive uma sociedade com valores de Brasil colônia, e a gente precisa conversar muito sobre isso. O maior fake news, eu acho que o grande fake news no Brasil são as histórias que são contadas na escola brasileira. O processo educacional do Brasil é puro fake news, que começa aí a relação do preterimento, da exclusão, do racismo, do preconceito existente na sociedade. Assim, acho que a sua história, enfim, é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco emblemática para o que a gente quer aqui com essa maratona de lives, é justamente mostrar e sensibilizar as pessoas, né? Que as notícias falsas, elas têm sim consequências fora do mundo virtual, né? Você pode ter compartilhado aquilo e você colaborou para uma notícia falsa viralizar, que na ponta uma pessoa perdeu um sonho de fazer um doutorado no exterior, ou está tendo que tomar remédio. E cada uma das pessoas que assistiu aquilo né, e passou adiante tem uma responsabilidade, obviamente que a gente não vai ter como traçar todo mundo que compartilhou aquilo, mas as pessoas têm culpa no cartório, né? Então tem que entender a responsabilidade enorme que a gente tem na hora de compartilhar qualquer coisa na internet hoje. E você entrou na justiça, né? Como é que está sendo esse processo? Você já conseguiu identificar os autores desse vídeo? Você recomenda que as pessoas entrem na justiça quando sofrem? Eu acho que esse é o caminho. Eu consegui. É um processo lento, mas é o que eu falo. Eu tenho um compromisso ancestral, sabe? Pode demorar, pode ser caro. E quando eu tiver força e dinheiro, eu vou até o final. E o triste, você não sabe a bateria de mensagens que eu recebo que eu devo perdoar. Não é uma relação de perdão, gente. A gente precisa entender que isso é crime, sabe? É crime tão quanto outro crime. É louco o quanto nós, pessoas pretas, a gente recebe isso. Coitada da pessoa. A pessoa não estava bem, a pessoa estava com problema, sabe? Existe toda uma falácia para desqualificar, para relativizar um crime. Então, não é uma relação de perdoar ou não perdoar, é uma relação de responsabilizar a pessoa que cometeu um crime e que deve pagar na justiça. E a interrogação é: que justiça é essa que nós temos? Eu ainda acredito na justiça,
Eu ainda acredito no poder do Estado e vou até o final, nem que seja na última instância. Uhum. Lembrando para todo mundo, às vezes as pessoas têm a impressão que a internet é terra sem lei, né? Mas não, o racismo é crime dentro e fora das redes sociais, né? Racismo é crime e ponto. E tem uma E aí, relação, posso te complementar? Desculpa. claro. Crime não é liberdade de expressão. Liberdade de Uhum, expressão é direito. Isso eu falo como professor de sociologia jurídica. É, a liberdade de expressão, ela não te abre o espaço para você cometer um crime. A liberdade de expressão não é um cheque em branco que você pode fazer aquilo que você quiser. Você não pode fazer aquilo que é ilícito. Caso você faça aquilo que é ilícito, você deve pagar na justiça por conta disso. Então, eu falei a minha liberdade de expressão. Existe um grande equívoco sobre isso, ou uma grande desonestidade. Liberdade de expressão é direito, racismo é crime. É outro campo. uhum. Você, apesar de militante, assim, você tem uma personalidade mais conciliadora, né? Eu queria te perguntar se é possível conversar com racistas, se você conversa, e qual é o limite da sua tolerância? É que eu sou professor, né? E tem essa coisa que eu aprendi, não tem receita de bolo. Eu sou dessa forma pela minha construção, por ser professor, pela família de professores que eu saí e que eu estou num lugar muito de conforto. Eu vejo as pessoas mais contundentes no seu discurso a partir de muitas dores que eu não tive. E talvez eu seja mais didático assim por conta disso. Sobre conversar com racista, eu já conversei muito, assim, não tenha dúvida. Principalmente em sala de aula. A gente, como professor, a gente tem que dialogar. É minha função. Mas a gente tem que gastar uma energia com quem nos respeita, sabe? Possivelmente esse racista ele não quer nos ouvir. Mas ao mesmo tempo, para quem tem saúde, tem fígado, eu acho que é necessário. Eu estou falando do racismo, é o que eu falo assim, meu fígado é para os meus drinkzinhos. Mas assim, existem dois tipos de racistas. E são racistas. Aquele que faz inconscientemente e aquele que faz conscientemente. Aquele que faz inconscientemente, ele precisa entender que o bom engenheiro, a bom engenheira, professor, professora, dona de casa, dono de casa, empresário, empresária, você pode ser incrível e você pode ser racista. E você cometer racismo no seu cotidiano sem ponderar que era racismo. Isso me interessa debater. Esse me interessa debater. Esse racista cruel, ele não quer ouvir. Esse, ele vai entender a partir da justiça. Não sou a favor de justiciamento, cancelamento, eu sou a favor da justiça. E eu vou te falar, com 42 anos de estrada, 25 anos sendo professor, comecei muito cedo, eu posso dizer que eu já tentei. Mas essa pessoa ela não quer largar esse comportamento que é perverso. Não acho que é doença, não vou falar que é doença, eu acho que a pessoa consegue encontrar vantagens em ser o que é. Ó, tem uma pessoa que perguntou aqui, que fugiu o nome, perguntou como nós brancos podemos colaborar na luta aí contra o racismo estrutural. É nisso. Primeiro, entender que esse valor tá em todos nós, em todas nós. Eu sou uma pessoa também da arte e nós, artistas, achamos que somos progressistas o suficiente para não reproduzir esse tipo de mazela. A gente reproduz porque a gente participa da sociedade. Então, há uma relação de se autofiscalizar em relação ao seu comportamento. E esse Ó, foi a Cláudia. comportamento é importante ler, sabe? Ter conteúdo, é, ter pessoas. Gente, somos 56% da população brasileira que se autodeclara negra. Eu acho muito estranho alguém falar, nas minhas relações sociais não tem ninguém negro. No meu trabalho não tem ninguém negro.
Cadê você para provocar isso? Não basta dizer, Rodrigo, mas eu moro no bairro X, que é classe média alta. Tem tantos outros lugares que você pode perpassar na sua vida. Então, você vai falhar por não ter acesso a pensamentos e comportamentos e falas e escritas negras, né? E isso vai desdobrar para outras relações sociais. Por que a gente se comporta de uma maneira transfóbica? Cadê essas pessoas trans e travestis ao longo da nossa vida? Então, errar menos significa ter essas pessoas ao longo da nossa vida para poder nos instruir, mas não de uma maneira pedagógica, de uma maneira naturalizada, porque as pessoas vão falar assim, eu não gosto que fale isso dessa maneira. Dessa maneira que você está se comportando não é legal. Então, eu acho que o primeiro passo é assumir que esse racismo está na sociedade brasileira, em todas as pessoas, em todas as classes sociais, e trazer para si a responsabilidade, e trazer para si a responsabilidade é fazer. O que você pode... como é que você pode utilizar o seu privilégio, o seu pequeno privilégio, para modificar essa estrutura? Uhum. Perguntaram aqui também, teve aí uma onda ali perto do Black Lives Matter de influenciadores brancos cedendo as suas contas para pessoas negras, né? O takeover. E perguntaram se você acha válido esse movimento, o que você acha disso? Eu peguei a live, o Instagram do ator Marcelo Serrado, que eu conheço há anos, né? Uhum. Isso não vai resolver a estrutura, não é isso. E eu acho que não tem nem a obrigação ou o desejo disso. No meu olhar, tem uma relação muito pedagógica. Eu, como professor, eu aceitei estar dentro de um reality show para poder debater sobre essas questões. Então, onde eu puder furar a minha bolha, eu estarei lá para poder falar sobre essas questões e outras. Eu acho que vale numa relação pedagógica de furar a bolha e discutir questões que essa pessoa que é dona da conta, ela não vai saber ou ela não pode, né? Por falta de conhecimento ou algo assim. Eu acho que está nisso. Agora, tem que ser uma relação contínua. Se você quer utilizar a sua rede para provocar uma reflexão, não pode ser só um momento. Tem que ser uma troca contínua. Você comentou também, escreveu ali no livro, que até as próprias pessoas negras às vezes te procuram, né, com uma consultoria aí para não cometer gafes, enfim, tem muitos assuntos evoluindo, estamos todos aprendendo. E aí você lista ali, elenca algumas palavras que têm uma conotação bastante... Eu ia usar uma palavra aqui que é racista, eu ia usar uma palavra que é uma das palavras que você diz que não é para usar. Então, quais são essas palavras, né, que você acha mais nocivas, que estão aí, expressões que estão aí muito fortes no nosso dia a dia, e qual o impacto que elas têm, né, que a força que a linguagem tem? Primeiro, as pessoas banalizam muito a oralidade. A oralidade ela faz parte da cultura de uma sociedade. Se a gente ainda vive um valor Brasil-colônia, nossa oralidade também será. E a sociedade evolui. Né? As pessoas minimizam quando você fala, olha, essa palavra não é legal. Primeiro assim, a gente precisa entender. Existe uma palavra linda chamada empatia. Então, se você falar para mim, Rodrigo, essa palavra me incomoda, esse comportamento me incomoda, a troco de quê eu vou insistir nesse comportamento? A minha perversidade está nisso. A perversidade ou a relação de poder, ou micropoder, está nisso. De eu não acatar a dor alheia. Então, a sociedade evoluiu. Então, primeiro assim, a epistemologia, né, a ciência do princípio de cada palavra, toda palavra construída pelo colonizador para o colonizado, será sempre uma palavra de teor pejorativo. Então, denegrir, que significa tornar negro, né? Gente, eu aprendi, eu tenho 42 anos, uma vez em sala de aula,
mais de 10 anos isso, uma professora, mas era uma aluna, né? Uma aluna falou assim: França, não usa essa palavra. Então, assim, eu também passei pelo processo de construção, né? Então, denegrir, tornar-se negro. Isso é um termo do colonizador para o colonizado. Então, tudo aquilo que é ruim está codificado como negro, né? Mas a gente pode falar sobre outras palavras. A gente precisa entender assim, o máximo que é o racismo que mata, né? Esse racismo que mata a cada 23 minutos um jovem negro, ele não começa no extremo, ele começa no processo. E esse processo é a oralidade. Esse processo é como a gente enxerga a população negra. O Brasil não é um país que mais mata pessoas trans no mundo à toa. Ele começa a partir das piadas, ele começa a partir das brincadeiras, ele começa a partir do vocabulário. Então a gente precisa entender. Então, mulato, mulata, que vem de mula, que vem dessa. Então, o europeu era o cavalo, ou seja, uma raça superior, que está codificado nisso, e aí você tem o cruzamento da jumenta, e que se transforma ali, a partir da união dos dois, em mula. E também tem uma justificativa pejorativa, que a gente precisa entender que o processo de miscigenação do Brasil ele começa a partir do estupro, para que essa mulher negra escravizada não engravidasse, ela era estuprada a partir de sexo anal. Então se segurava isso é um documento. O português falava assim: a gente segurava pelas ancas da mula para fazer sexo com ela. Então, a gente precisa ter todo um cuidado do vocabulário, porque isso não é menor. Isso traz dor. Então, se traz dor, não me custa rever e modificar meu vocabulário. Uhum. Rodrigo, a gente falou aqui muito sobre a internet como propagadora de notícias falsas e discursos de ódio, mas eu acho que, ao mesmo tempo, muito recentemente, a gente viu movimentos e mobilizações muito bonitas saindo da internet, como o Black Lives Matter, o Stop Hate for Profits também. Você acha que o saldo geral aí das redes sociais é positivo ou negativo, né, como ferramenta para lutar contra o racismo? Muito positivo. Eu posso te dar um outro exemplo. Eu sou produtor de teatro, e que a gente fala teatro negro a partir da vivência do Abdias do Nascimento. É um teatro lotado, é um teatro que é lotado a partir de toda uma construção de história, toda uma história, né, que é uma história que vem de décadas a partir de artistas pretos e pretas, mas chega nas redes sociais, que a gente não precisa tanto da grande mídia, que muitas vezes não nos olha, e a gente consegue se organizar e levar o público, né? Então, quando eu falo o teatro negro é um sucesso de ter cadeira extra, de ficar meses. Eu acabei de fazer um espetáculo durante 2 anos em cartaz lotado, né? E isso é a internet. A internet ela é fabulosa. Agora, como você utiliza ela? Né? Você tem lá várias organizações sociais, você tem várias mobilizações sociais a partir da internet. Eu só consigo enxergar pontos positivos. O problema é que os pontos negativos são tão gritantes, eu não acho que sejam a maioria, mas são tão gritantes que a gente acredita né, que perpassa por todo esse caminho, mas não. Internet, para mim, é algo fora de sério. Uhum. E você consegue pensar em maneiras de se enfrentar esse racismo, usar a internet para esse propósito? Enfim, não sei se você... Como criar contranarrativas, por exemplo? É que eu faço. Semanalmente eu estou gravando vídeos, e muita gente, a partir imagina, eu lancei um livro infantil, que é um dos livros mais vendidos, que é O Pequeno Príncipe Preto. Eu devo tudo à internet, sabe? Porque não basta você ter uma grande ideia, um livro editado, se esse livro
se a comunicação não chega para essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a grande mídia, não tenho que reclamar sobre isso, mas imagina o que eu recebo de mensagens lindas, de vídeos, de fotos de crianças lendo, e isso vira uma onda, eu devo à internet. Eu acho que tá muito nessa correlação. A internet, narrativa é poder. Então, se tem a mulher escrevendo, sabe, e mostrando a sua escrita, está mudando uma história hegemônica. Se tem o LGBT escrevendo ou falando na internet, está mudando uma relação hegemônica. Se tem a população negra, se tem a população indígena, se tem alguém com alguma deficiência escrevendo, está mudando, ou publicando, ou falando em vídeo, está mudando uma relação hegemônica. Eu acho que a internet ela começa a ser um instrumento, uma ferramenta de modificação a partir daí. Voz para quem nunca teve, ou teve e não era ouvida. Aqui o Navegando na Poesia perguntou se você enxerga um futuro menos racista. Eu não penso nisso. Senão a gente tem os piores cenários. Senão a gente não sai da cama. Eu penso que vai dar certo. E o meu dever é esse. Eu vou dar uma analogia também do Henrique Vieira, que ativismo e militância é você jogar na terra uma semente para uma árvore um dia, dar frutos e sombra, e talvez você não se alimente nem dessa fruta e nem você tenha essa sombra. Então, eu acho que tá nisso. A gente tem que pensar, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Uhum. Ó, também teve uma pessoa aqui que perguntou que na família dela é comum chamarem de nego, neguinha, minha nega, meu neguinho. E aí te perguntaram se isso é racismo, se isso é racista. Olha, é tudo da forma como fala, né? Primeiro a gente precisa entender uma coisa. Quem é racializado no Brasil são só as pessoas negras e as pessoas indígenas. Ninguém fala ô branquinho, ô branquinha. Tem uma fala no Brasil que é neguinho. Porra, neguinho é fogo, neguinho é não sei o quê. Quem fez isso foi neguinho. Neguinho nunca fez algo bom. Olha onde está o racismo. Quem passou na faculdade foi neguinho. Ninguém. Quem passou na faculdade foi fulano de tal. Se usa o nome. Então a gente utiliza a palavra neguinho de uma maneira sempre para codificar uma ação ruim. Agora, pegando esse caso, tudo é uma relação de intimidade. Se você tem... Eu tenho amigos e amigas que a gente se trata, neguinho, preta, pretinho. Eu acho que está muito mais correlacionado dentro, quando você tem uma intimidade, do que você não conhece. É tão invasivo. Às vezes eu estou no banco, ô nego, pode segurar meu lugar na fila? Eu falo, não, né? Primeiro eu tenho nome, né? As pessoas já tendem, e isso também está numa relação de raça, de desumanizar, a não nos chamar pelo nome. Primeiro, assim, existe toda uma história que eu vou ser muito breve, porque acho que o tempo está acabando. Quando a população africana, parte da população africana vem para o Brasil, a gente perde o nosso nome. Os nossos nomes eram demonizados. A gente nos dão nomes de cristãos novos. Então, o nome é algo importante. Eu sou Rodrigo França, esse nome nem é meu, se a gente pensar numa relação ancestral. Então, já que eu tenho um nome que nem deveria ser meu nome deveria ser de um lugar africano, por que não respeitá-lo? O nome é algo fundamental. Rodrigo França só tem um, né? Tem outras pessoas, mas Rodrigo Ferreira França só tem um. Vai me chamar de nego, neguinha, sem menor intimidade, por quê? Aí, não tendo intimidade, não estar dentro do círculo de intimidade, sim, é racismo. Rodrigo, acho que eu vou começando. Acho que eu vou fazer aqui a última pergunta para a gente não ser. Mas tem 10 minutinhos, fica tranquilo. Não, assim, tá tranquilo ainda. Só para a gente não ser derrubado, mas já estamos aqui quase nos finalmente. Você fala muito da importância da diversidade. E uma das mazelas das redes sociais são as famosas bolhas informacionais, né? Ao mesmo tempo que você tem um mundo de oportunidades e de vozes ali,
os algoritmos acabam alimentando aquela coisa narcisista e a gente só vê o que a gente gosta, o que a gente já acredita, o que vai ser, né? E aí eu queria que você desse dicas assim de quem quiser furar a sua bolha. E no seu livro, você, de novo, gente, leiam, muito legal o livro, traz muitas reflexões. No seu livro você dá muitas dicas. Você é a primeira pessoa que me dá feedback. Você foi a primeira pessoa que leu. Então fica a dica para os outros lerem também. Você dá muitas dicas de filmes e livros. Então, quem quiser dicas de filmes e livros, leiam o livro do Rodrigo. Mas aqui eu vou te pedir dicas para quem quiser furar a bolha, dicas de perfis que tenham conteúdos legais e que você acha que vale a pena serem acompanhados. É uma dica para a nossa saúde mental. Sigam pessoas que tenham também muito a ver contigo fisicamente. Porque muitas vezes a gente segue pessoas que a gente almeja ser, né? Então, pessoas muito magras, se você é gorda, não é porque você não pode, o gordo, não é porque você não possa seguir pessoas magras, mas o problema é quando exclusivamente você segue pessoas que não têm a ver com o seu físico, e isso vai construir socialmente que aquilo que você é ruim, né? Então, tem tanta gente assim. Eu vou falar alguns nomes, mas sigam pessoas indígenas, sigam pessoas trans, sigam pessoas gordas. Nós temos mais mulheres do que homens no Brasil, então tem que ter isso na sua conta. Mais mulheres do que homens. Temos mais pessoas pretas do que brancas, 56% da população brasileira, então você tem que medir isso. Você vai falar assim, Rodrigo, eu sou obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas se você quer ter uma posição mais diversa, uma posição mais progressista, uma posição que respeita o diferente, você tem que começar também pelas suas redes sociais. E aí tem uma pessoa que eu amo, que é a Maíra Azevedo, que é a Tia Má. Tem Dona Conceição Evaristo, para mim é a papisa de hoje da literatura. Tem Luana Xavier, tem Jonathan Raimundo, tem Rodrigo França, humildemente, se quiser pode seguir lá, tem conteúdo. Eu acho mesmo, para não ter verdade absoluta, a gente precisa se alimentar e se retroalimentar de informações boas que façam a gente crescer como pessoa. E aí sim a gente cresce como sociedade. Então está na nossa mão. Isso aqui é poder. Isso aqui é poder. Tá num delicioso debate como esse, faz a gente crescer como indivíduo e como sociedade. Ernesto Xavier, a pessoa está rolando aqui. Estão falando aqui, Lua Xavier, Ernesto Xavier, Djamila. Cristi Campos, Emicida, Djamila, muita gente. Ricardo Silvestre. Gente, então é isso. Muito obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo, pelas suas reflexões. Eu espero que todo mundo tenha gostado aí também. Fica o convite para a live de amanhã, que vai ser com o Pedro Tourinho, e aí ele vai falar mais especificamente sobre como as fake news podem destruir reputações e gerenciamento de crise de imagem. Também é super interessante. E leiam o livro do Rodrigo. Perguntaram aqui, já responderam aqui, esse pessoal é muito eficiente, já perguntaram, o nome do livro já está aqui de novo, a Gabi postou. Confinamento. Então, é isso, gente. Um beijo, muito obrigada, Rodrigo. Vamos continuar batendo aqui um papo. Beijo, tchau, tchau.